Boa noite, me chamo Bárbara e eu faço Ciência da Computação na EMED. Hoje eu estou gravando referente à matéria de álgebra linear que a professora havia solicitado para a gente informar no que é utilizado a matéria, né? Enfim, que a gente utiliza, né? Em que sentido que ela se aplica na computação. Eu vou falar um pouquinho de computação gráfica, que é onde eu vejo mais sentido assim para ser utilizado na computação, que é no reconhecimento de imagens e principalmente na geração de imagens. Eu vou falar um pouquinho sobre a computação gráfica, que ela nada mais é do que gerar imagens através do computador. Para quê? Para softwares, para sites, para próprios games, que é onde é mais utilizado. O que que ela faz? Ela faz desde um pulo de um personagem no jogo, ou até a translocação de uma câmera onde você está indo de um ponto até outro ponto para você poder passar de fase. Todos esses pontos em que se aplica, a gente tem que fazer o cálculo ali de matriz, de vetores, que seria o que a gente aprende ali na matéria, né? Na computação, a gente utiliza mais essa parte mesmo de jogos, e eu vou mostrar um pouquinho ali do jogo como que é feito, e onde tem ali processos a serem usados, né? Na computação, pelo que eu dei uma estudada, a gente consegue pegar esses dados através da biblioteca Panda, que utiliza Python, que seria a linguagem ali que a gente trabalha no curso, né? Que seria uma linguagem de programação, ou seja, eu vou falar que eu vou fazer um projeto em Python, eu vou estar utilizando aquela linguagem e eu vou utilizar essa biblioteca Pandas que vai me auxiliar né, enfim, dar continuidade ao trabalho ali que eu estou construindo. O que a biblioteca Panda faz? Ela vai nos auxiliar nos cálculos, não que a gente não tenha que fazer, a gente tem que preparar ali toda a matriz, porém ela vai nos auxiliar ali na questão das contas, nos cálculos de precisão, ou até ela é mais utilizada mesmo para imagens, né? Para a gente processar uma imagem. A gente pode muito bem pegar uma imagem de uma montanha e formá-la ela em vetores ali, desde o seu ponto inicial até seu ponto final. Ali, utilizando matrizes e vetores, a gente consegue fazer cálculos de precisão de tempo, ou então essa montanha ali, digamos que seja um vulcão, a gente consegue fazer cálculos em cima disso. Existe ali pontos em que a gente estuda, que seria eles a translação e a escala e rotação. O que seria ali a translação? Ele vai translocar, né, que seria a translocação no caso, ele vai translocar de um lugar até o outro. Digamos que eu esteja jogando algum jogo e meu personagem simplesmente ele tem que dar pulos, né? Digamos que ele tem que ir subindo até chegar a um certo nível. Nesses pulos que ele dá, ele tem que translocar. E a gente utiliza, digamos que ele comece no ponto neutro ali, no ponto zero, e ele vai subindo até uma certa altura, que daí a gente vai fazendo cálculos em cima disso. Claro que daí, se for plataformas que for para a esquerda, para a direita, ele vai translocar ali para os lados, né? Então não seria só mais para cima, seria para os lados também. E a escala e rotação, que seria o quê? Se meu personagem consegue dar uma volta 360, seria uma rotação e a gente consegue representar isso ali através dos vetores. Claro que no gráfico a gente não vai conseguir fazê-lo na mão, porque seria uma coisa mais complexa, mas a gente pode fazer ali no computador mesmo. Conseguimos criar aqueles famosos desenhos em que um desenho, para ele ser representado no computador, ele tem que ter os pontos e desses pontos eles vão ligando um ao outro. Ou seja, para me formar um rosto, eu tenho que juntar desde a pontinha do nariz até a pontinha da orelha e esses pontos eles vão se ligando. Eu vejo mais assim mesmo essa parte na computação gráfica, onde também é utilizada ali na engenharia, para fazer casas, para fazer projetos, enfim. Não que na engenharia o programador ele não tenha que desenvolver o software que está lidando em cima disso, só que ele não está mais lidando na computação em si, ele está lidando nas outras áreas.
Porém, na computação é mais jogos mesmo. Eu até vou dar um exemplo ali de um jogo, né, que utiliza, que seria o The Witcher. Ali vocês vão ter a representação de como a pessoa ali, ela montou, né, o boneco, que seria o Geralt. Ela montou ali toda a personificação do rosto através de gráficos. É importante ressaltar que nessa translocação e nessa escala de rotação, né, voltando um pouquinho ao assunto, é preciso fazer cálculos das matrizes ali em cima, onde a gente utiliza a matriz de transformação. O que seria a matriz de transformação? Vai ser a matriz em que liga dois pontos e ela vai transformar em uma outra. Ou seja, todos aqueles cálculos que a gente faz para formar uma terceira matriz, ou então achar um resultado de tal ponto, ou ele está utilizando esse resultado de ponto para achar algo específico, digamos algo de clima ali, né? Algo bem específico mesmo, tipo, naquela região, em tal dia pode ocorrer um terremoto, ou então ele está utilizando esses dados mesmo para ligar, né? Esses dados mesmo de ligação ali, ele transforma duas matrizes em uma terceira, e nessa matriz de transformação ele está fazendo com que transforme em um objeto, com que desloque para algum lugar, ou seja, o computador ele tem uns e zeros, né? E ele está transformando esses uns e zeros em números reais para ele poder se transformar em uma imagem, em um dado, enfim.